Hoje nós somos poucos aqui, mas isso não importa. Com certeza nós estamos também com o apoio dos nossos amigos da espiritualidade. Então, eu peço que a nossa reunião hoje, que é sempre de estudo, de aprendizado, nós possamos endereçar para a Ana Luísa, né? Que ela está passando esse momento difícil, de muita dor. Acho que todo mundo entende que não é fácil ter dor, né, gente? Ai, como é triste, né? E essa dor que ela está sentindo é uma dor bem intensa, né? E se Deus quiser, ela vai melhorar. Antes de passar a leitura, sobre o assunto, né? Nós lemos aqui o céu, e eu achei tão interessante que Emmanuel vai contando sobre as várias visões do céu e, ao mesmo tempo, da morte nos diversos povos. E eu estava assistindo a uma live, agora mesmo, sobre luto. O céu e o inferno é bem isso, né, que a gente estuda. E aí alguém perguntou para a entrevistadora, para a entrevistada, né, se ela conhecia outras visões de morte. Eu ainda pensei assim, se ela conhecesse a doutrina, ela ia saber. E justo abro o texto aqui, a gente vai ler. Olha que interessante, né? E eu estava pensando aqui também, como esse livro que nós estamos estudando é oportuno, né, gente? Porque vocês vejam, nós estamos vivendo muito sobre a morte, muito, muito, né? Só no mundo, 600 mil mortes, que não é pouco, fora as outras, né? Estou falando de Covid, fora as outras. Então, vamos ver mais um irmão nosso desencarnado que vai nos dar lições, né? Porque ninguém melhor do que uma pessoa que já passou, porque todos nós já passamos, só que a gente esquece. Agora, essas entrevistas que o Kardec faz, né? Os irmãos estão lá na pátria espiritual. Eles desencarnaram faz pouco tempo, ou um pouco tempo a mais, mas eles vão dar a resposta. Então, hoje, nós estamos na segunda parte do capítulo 2º, que são os espíritos felizes. E vai ser a comunicação de Cis-Denier. Então, você lê, João, e aí nós podemos fazer o seguinte, gente. Se alguém quiser interromper para comentar ou para perguntar, ou senão a gente lê até um certo ponto e comenta, né? Porque os comentários são importantes para o nosso aprendizado. Então, essa comunicação é de um homem de bem. Olha que beleza, é um homem de bem. Ele foi morto por acidente e conhecido do médium quando encarnado. Isso se deu em fevereiro de 1861. Então, manda brasa, João. Dá licença só um pouquinho. Pois não. Onde eu marquei aqui, nós não tínhamos terminado de ler a anterior. Será que eu marquei? Eu fiquei um pouco em dúvida nessa questão. Nós não terminamos? Não terminamos. Ficou pela metade. Então, vamos terminar. Você sabe qual foi o parágrafo? Por favor. O primeiro parágrafo é pequeno, o segundo é grande, não terminou ele. Parou aqui, né, nessa frase aqui, que vida de alegrias. É que tem variação. Mas eu acho que eu já vi. O que vocês acham, então, de ler rapidinho o que nós já lemos e pegar o embalo? Ótima ideia. Melhor, né? Melhor. Você entendeu, então, João? Então, é do Van Disper. Não sei como ler esse nome aí, mas vamos... Você tem que ficar de máscara, João? Eu estou no Luz e Amor. Eu sou a primeira pessoa pós-pandemia a vir na reunião aqui no Luz e Amor. Não, mas você está só... Que chique! Você está sozinho aí, João? Sim, agora sim. Não. Se você estiver sozinho, você pode tirar. Então tudo bem. Beleza, porque você está sozinho aí. Se você estivesse na sala com os outros, né? Porque senão a leitura fica ruim, né? Ele está sozinho lá. Pode ler. Ele está sozinho e lindo. Olha que lindo que ele está. Obrigado. Então... E diretamente do Luz e Amor. Mas eu falo lindeza, né, Vera? Não pode, né? Diretamente do Luz e Amor ainda. Bom, vocês querem que eu releia a comunicação toda? Pode ler, João. Tá. Wanders
antigo funcionário morto em Anvers, em 1863, com a idade de 80 anos. Pouco tempo depois de sua morte, um médium vidente pediu ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, e lhe foi respondido. Esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já poderia vos responder, mas a comunicação custar-lhe-ia muito mais dificuldades. Peço-vos, pois, esperar ainda 4 dias, e ele vos responderá. Aí então ele já saberá das boas intenções que exprimistes a seu respeito, e virá a vós reconhecido como bom amigo. 4 dias mais tarde, o espírito ditou o que se segue. Meu amigo, a minha vida foi de um bem pequeno peso na balança da eternidade. Todavia, estou bem longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz. Daquele que fez pouco mal, sem com isso aspirar à perfeição. Se há pessoas felizes em uma pequena esfera, pois bem, sou daquelas. Não lamento senão uma coisa, de não conhecer o que sabeis agora. A minha perturbação seria menos longa e menos penosa. Ela foi grande. Com efeito, viver e não viver, ver o seu corpo, estar fortemente ligado a ele e, no entanto, não poder mais dele servir-se. Ver aqueles que se amou e sentir extinguir-se o pensamento que nos prende a eles. O que é terrível? Oh, que momento cruel! Que momento! Quando o entorpecimento se apodera de vós e vos estrangula. E um instante depois, trevas. Sentir e, um momento depois, estar aniquilado. Quer-se ter consciência do seu eu, e não se pode recobrá-la. Não se é mais e, entretanto, sente-se que se é. Mas se está em uma perturbação profunda. E, em seguida, depois de um tempo inapreciável, tempo de angústias contidas, porque não se tem mais a força de senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência. Desperta-se em um novo mundo. Não mais corpo material, não mais vida terrestre, a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que deslizam de todos os lados, vos rodeiam e não podeis abarcar a todos com o olhar, porque é no infinito que eles flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo apenas com a vontade, comunicar-se pelo pensamento com todos os que nos cercam. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de alegria. Salvação, ó, salvação, eternidade que me contém em teu seio. Adeus, terra que me reteve tanto tempo longe do elemento natural de minha alma. Não, não te quero mais, porque tu és a terra do exílio, e a tua maior felicidade nada é. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que você pode terminar, porque aí a gente já comenta, fica melhor, João. Ok. Não sei que alguém queira falar alguma coisa. Mas, se soubesse o que sabeis, como essa iniciação na outra vida ter-me-ia sido mais fácil e mais agradável. Saberia, antes de morrer, o que tive que aprender mais tarde, no momento da separação. E a minha alma teria se libertado mais facilmente. Estais no caminho, mas nunca, nunca ireis bastante longe. Dize-o ao meu filho, mas dizei-lhe o tanto que creia e que se instiva. Então, em sua chegada aqui, não nos separaremos. Adeus a todos, amigos. Adeus. Eu vos espero. E durante o tempo em que estiverdes na terra, frequentemente virei me instruir junto de vós, porque ainda não sei tanto como muitos dentre vós, mas o aprenderei depressa aqui, onde não há mais entraves que me retêm, e onde não há mais idade que enfraqueça as minhas forças. Aqui se vive a traços largos e se avança, porque diante de si se vêem os horizontes tão belos que se fica impaciente em abraçar. Adeus, eu vos deixo. Adeus. Ah, olha que linda essa mensagem, né? Eu acho que aqui tem muitas coisas que a gente pode comentar. Deixa eu só ir olhando aqui, que a Lucélia está colaborando. Espera aí só um minutinho, viu, Lucélia?
A Lucélia colocou que ele ressalta o que passou na sua perturbação, mas fazia poucos dias. Então, que se é importante é que a perturbação seja breve por conta do nosso conhecimento. O Kardec fala, né, gente, que todos nós, ao desencarnarmos, nós passamos por uma perturbação. Ela pode durar, vamos dizer assim, segundos, como ela pode durar séculos. Aí isso vai depender do que a Lucélia falou, do nosso conhecimento, da nossa moralidade, né? O conhecimento ajuda muito. Do bem que nós fizemos, né? Mas o que, assim, que eu achei interessante aqui, que eu sublinhei, ver se vocês concordam comigo, eu acrescento outras coisas. Que ele vai falando que assim, naquele começo, eu acho que essa perturbação é bem isso, olha, querer ter a consciência do seu eu sem encontrá-la, não existir e sentir que se existe. Ou seja, eu estou vendo que eu morri, eu não existo mais, não existo na Terra, mas ao mesmo tempo eu existo. Eu existo porque eu penso, porque eu amo, né? Olha, isso aqui deve ser muito louco, né, gente? Assim, eu falo naquele primeiro momento em que a gente vai se descobrindo na pátria espiritual, né? Aí depois, então, ele fala assim, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência. Aí ele vai, é mais ou menos assim, olha, devagarzinho eu sei quem eu sou, né? Os meus conhecimentos, onde eu estou, quem eu conheço, quem eu amo. O que vocês acham, gente, sobre isso? Ele ainda fala assim, e despertar em um novo mundo, que é a pátria espiritual, né? Aí ele fala nada de corpo material, nada de vida terrestre. É isso que eu fico pensando muito, sabe, gente? Quando eu penso sobre a minha morte. Eu falo, gente, a hora que eu chegar de lá, que eu começar assim, a ter minha consciência, eu quero ver se logo eu já falo, não, me ajuda aí alguém, que eu quero logo assim, me pôr para trabalhar ou para aprender. Vamos ver o que a Lucélia fala. É como se fosse um sonho, né? É verdade, porque às vezes a gente não sonha e você acorda. É igual a quem falou isso um dia foi a Cristiane, né, aqui. Você fala, ai meu Deus, onde será que eu estou, né? Principalmente quando a gente dorme num lugar estranho, ou num hotel, ou na casa de outra pessoa. Aí você acorda, parece que você busca a sua casa, você não está encontrando, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Se alguém quiser comentar, gente, vamos aproveitar. Achei muito importante essa comunicação dele, né? Essa comunicação é muito interessante, né? Aqui, pelo que me parece, eles não falaram muito aqui, mas pelo que parece, ele não tinha muito conhecimento da doutrina. E aí, aqui, quando ele diz, quer-se ter consciência do seu eu e não se pode recobrá-la, não se é mais inquietando sente-se que se é, pode ser também uma alusão de que, por exemplo, ele quer tentar se reconhecer apenas nessa existência. Mas aí, ao chegar, né, no plano espiritual, né, ele acaba se recordando ou percebendo o peso das outras existências e aí a individualidade dele, por exemplo, nessa existência se perde no meio de tantas outras existências que ele já teve. Pode ser essa impressão também. Só que de pronto, Vitor, a gente não recobra todas as existências. A gente, de pronto, assim, a gente recorda só da última. É porque nós nem teríamos condição, né? E aí, devagarzinho, acho que nós vamos recobrando das outras, assim mesmo também não é todo espírito, né? Porque senão nós não daríamos conta, né? O que vocês acham, gente, sobre isso? Senão a gente pirava, viu? É verdade. Tudo no seu tempo, né? A Lucélia, Espírito. Devagar. Porque ele demorou 4 dias, foi pouco, não é verdade? Vera, assim eu demorasse 4. Então, a 4 Luciana dias. viu mais alguma coisa. Ah, é.
Gostei do fato de, no mundo espiritual, podemos estudar e a consciência de que viremos a ser é muito maior. Eu não vou querer voltar. Você não vai querer reencarnar mais, Lucélia? Não. Não. Ô, Lucélia, mas enquanto a gente não atingir um certo grau, a gente tem que voltar, né? Mas mas é isso aí. O que mais, gente, que nós podemos tirar dessa... Ah lá, é isso que a Lucélia falou, né? Ele fala instruir, né? Que a gente quer continuar aprendendo. Aqui se vive intensamente, olha que bonito, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que nos sentimos ansiosos para abrangê-los. Ele fala até adeus, hein, para os colegas, nem fala até logo. Adeus, tchauzinho, fui. É muito bonito, né? Muito Interessante ele estar aqui, agora me veio a ideia, assim, de que ele está classificado, mesmo apesar da perturbação, mesmo apesar de tudo, do não conhecimento da doutrina, ele é classificado como um espírito feliz aqui, justamente porque, pelo que parece aqui, ele foi uma pessoa de bem, uma pessoa que, apesar do não conhecimento da doutrina, seguiu os passos da doutrina. Ele só não fez... que, né, João, não é o conhecimento da doutrina nos ajuda muito, não resta dúvida, mas não só. Tem Justamente. gente que não conhece a doutrina e está na nossa frente, ó. Justamente, é o que eu ia dizer. A dificuldade dele foi apenas em se reconhecer, né? Foi uma falta, foi apenas uma perturbação. Aqui não diz que ele sofreu por causa dos atos, diz que ele sofreu para se reconhecer, né? Então aqui diz, né, que não é só o conhecimento da doutrina, né? Reforçar isso é importante. Ele fala que não fez o mal, né, João Vitor? Ele não fez o mal para ninguém, né? Isso aí é importante mesmo, né? Não fazer o mal para o outro, né, gente? Olha que lição maravilhosa, né? Eu acho que dessa nós podemos, se ninguém quiser falar mais nada, a gente pode passar para outra, desse cisdernir aí. A vida aqui na Terra é uma forma de se evoluir mais depressa. Aqui enfrentamos adversidades e elas nos fazem evoluir. É isso mesmo, Lucélia. A vida aqui na Terra é isso aí. Sim, sempre nós tivemos sofrimento, né? Antigamente a vida eu acho que era até mais dolorosa, tudo. Mas esse momento pelo qual nós estamos passando, né, gente? Olha, é um desafio, não é? Ela está nos convidando a reflexão, a mudança, a reforma. E é tudo isso que a Lucélia falou mesmo, são grandes desafios, né? Tomara que a gente passe, né? Nesse vestibular aí. Porque eu acho que é um vestibular, né? Mas se Deus quiser, nós vamos passar, né? Vamos, João. Pode falar, Vera. Deixa eu fazer um comentário com você. Quando você está lendo, eu não sei se é porque você está com foninho, tem hora que vai sumindo a sua voz. Você não pode ler sem o foninho? Eu vou ler para ver se... Aí vocês me dão um feedback, porque talvez, como eu estou numa sala próxima, aqui a rua, talvez... Eu ia falar isso também. Se você não se incomodar, porque eu acho que se você tirar o fone, vai atrapalhar os colegas lá, né? Eu leio. Vamos... Porque... Ou você quer tentar? Não, tudo bem, se não for incomodar, né? Não, incomodar não. Então, a hora que vocês quiserem parar, vocês falam, viu, gente? Esse Cis-Denier é um homem de bem, olha lá, outro homem de bem. E se a gente for lembrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem é aquele que faz tanta coisa, né? Eu leio aquele capítulo do Evangelho, eu falo, e ainda termina assim, e ainda faz tudo isso, se fizer tudo isso, mas ainda às vezes não é homem de bem. O cara é quase um santo, né? Então, ele era um homem de bem, foi morto por acidente, né? Quer dizer, uma morte violenta, era conhecido do médium. Aí o médium
coordenador Kardec vai perguntar: podeis dar-nos alguns detalhes sobre a vossa morte? Olha o que ele responde. Depois de afogar-me, sim. Ah, então ele morreu por afogamento. Aí ele vai falar que ele só vai dar os detalhes depois que ele afogou. Aí Kardec pergunta: e por que não antes? Por que antes de afogar você não pode dar detalhes? Porque já os conheceis. Olha o que ele responde. De fato, o médium os conhecia, né? Então ele falou: não vou perder tempo, mais ou menos assim, vou dar depois. Quereis, então, descrever as vossas sensações depois da morte? Ó, então, Kardec vai perguntar quais foram as sensações dele, desse afogado. Ai, gente, eu acho que é uma morte tão triste, né? Por afogamento, nossa. Não sei se é porque eu não sei nadar, eu nem gosto de pensar nisso. Vamos ver o que ele vai falar. Fiquei muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Olha que coisa linda, gente. Esperai e encontrareis sempre mais do que pensais. Nada existe aqui de material. Olha que interessante isso. Isso é conhecimento para nós, hein, gente? Que o Espírito está falando. Nada lá existe de material. Tudo fere os sentidos ocultos, sem auxílio da vista ou do tato. Compreendeis o que digo? É uma surpresa espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não há palavras que a expliquem. Olha que coisa fantástica. Só a alma pode percebê-la. O meu despertar foi bem feliz. Olha que bonito. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira ligada a essa palavra, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrado, em calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes até medula dos ossos, é suspenso sobre uma fornalha ardente, que a vossa boca ressequida não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Imaginai, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden. Olha que comparação linda que ele faz. Ele compara a encarnação como se ele estivesse preso num calabouço infecto. E aí ele vai descrevendo esses horrores da fornalha e tal. E quando ele desperta, é como se ele estivesse, que ele fala aqui, para um Éden. O Éden é um paraíso, né? Como se ele entrasse no paraíso. Despertai, cercado de todos os que amastes e chorastes. Vede rodeando-vos semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Refrescai a garganta ressequida na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e balança, qual a flor que se destaca da fronde aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascido, aconchegado pelo amor materno. E não farei senão ideia imperfeita da transição. Olha que coisa linda que ele fala. É como se o bebezinho, né? Quando está lá no útero materno, ele nasce, isso para ele é... Nossa, eu acho que é um amor mais perfeito. Então, ele compara isso com a volta ao plano espiritual. Só que a gente tem que lembrar que ele é um espírito feliz, né? Ele é um espírito feliz. Não são todos que passam por essa experiência.
Certo, gente? Se vocês quiserem me interromper, por favor, viu? Interessante. 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 A descrição, tanto a descrição, a riqueza de detalhes que ele ali em cima ele diz que ele tenta descrever, mas que não dá para explicar mesmo, né? Apesar de uma descrição bem palpável, não dá para explicar. Outra coisa, ele teve uma morte de um acidente, né? E aqui a gente costuma, pelo menos eu costumo pensar que é via de regra, que é uma regra que todos os espíritos que desencarnam de forma abrupta ou repentina, eles acabam passando por uma perturbação maior, mas aqui nós vemos que não é uma regra. Que existem sim espíritos que podem passar por desencarnes abruptos. João, não é o tipo de morte que faz a pessoa ter maior ou menor perturbação. É a moralidade da pessoa, Sim, né? sim, mas é que a gente pensa que pelo desligamento fluídico, eu concordo com você. pelo menos eu, por muito tempo, tive essa crença. É isso mesmo, a gente fala, nossa, a pessoa morreu abruptamente, sem um preparo, né? Foi um choque, enfim. Mas esse aqui, não, né? Ele está achando ótimo, né? Está achando uma maravilha. Como diz o Tonho, esse aí está de boa, né? Então, vamos lá. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo, mas não consegui. Ele ainda fala que não conseguiu. Falou tudo isso e não conseguiu. Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo em que se acha encerrado? É o que a Lucélia falou, né? A gente aqui está preso numa carcaça, numa armadura, e a gente tem tanto apego a essa vida, né? E tem que ter também, porque senão nós vamos, como que fala? A gente desrespeita a lei da conservação, né? Se nós não tivéssemos esse apego, seria um caos, né? As pessoas saíam se matando ou não respeitariam a vida. Então, esse apego também tem que existir, né? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas isto. Olha, vamos ver, hein, gente? Amai, pois só o amor permite que ela seja pressentida. E quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Gente, só tem uma coisa mesmo, é amar, né? É só isso. E é tão difícil, né, meninas, meninos? Que a gente entende o que é amor, sabe que tem que ser, mas na hora H ainda não olha. É um egoísmo, é uma vaidade aqui. Outro dia, como a Adelaide perguntou se eu tenho medo da morte, eu falei, eu tenho. Mas você tem medo da morte? Eu falei, tenho do lugar que eu for. Eu tenho para onde, que eu não sei para onde eu vou, né? Como diz... Dona Dória, mas a senhora é uma pessoa de bem, ó. Olha para onde a senhora... Olha aqui, vai ser uma libertação. Aí vamos ver, gente, agora que vai ser interessante, que Kardec vai fazer pergunta e ele vai respondendo. Eu faço, a gente pode ir comentando, eu acho que é muito rico isso aqui. Você quer falar, Belinha? Quero. Pode falar. Sabe o que eu estou achando interessante nessas comunicações? Que em momento nenhum eles mencionaram que recebeu prece das pessoas que ficaram aqui. Vocês perceberam isso? Porque é tão importante a prece. Eu percebi, mas interessante, a Lucélia está aí, ela sabe. No grupo de quarta-feira, que o Mário que dirige, está estudando também algumas comunicações, né? Só que é do livro A Revista Espírita. E no último estudo nosso, que foi quarta-feira, foi exatamente isso. A Lucélia pode ajudar, se eu esquecer alguma coisa. Que o espírito estava se queixando disso. Falou, mas ninguém está orando por mim. Eu pedi oração e só você orou, que era o Kardec. Os outros falaram que oraram e não oraram. Aí nós comentamos sobre a importância da oração. Aqui realmente... Então, é isso eu sou do grupo do Mário. Eu também sou do grupo do Mário, Marleninha. Só que quarta-feira, meu filho, minha nora e meu neto vieram tomar banho aqui, que ele estava sem água.
Aí não teve como eu entrar, eu não ia Eu deixar. sei que você é do grupo, eu esqueci. E foi justamente esse assunto, Verinha. Que coisa. Nós comentamos isso, né, Lucélia? Até eu contei. Mas está no YouTube. Depois você pode assistir, está no YouTube. Eu vou repetir a história, porque só a Lucélia que ouviu. Que entrou nesse assunto, Lucélia. Lucélia, ó, Verinha. A Lucélia está falando que esse espírito, no caso, ele queria ressaltar a beleza de acordar, é isso mesmo. Teve uma época, Vera, isso faz muito tempo, faz mais de 20 anos, porque só que eu parei de trabalhar faz 10. E essa menina, hoje já é adulta, ela era aluna do Pestalozzi e eu trabalhava lá. Então, era a hora do recreio, a hora que eu saí da minha sala, que eu ia para a sala dos professores, ela já tinha sido minha aluna, mas naquela época ela não era mais minha aluna, ela já era mocinha. Ela me chamou, sabe, Dona Marlene, assim, até meio tímida, né? Porque ela era jovem, eu já era professora ali. Ela falou assim, e ela tinha uma mediunidade muito fácil. Ela tem até hoje, eu conheço essa moça. Assim, conheço. Eu continuei tendo alguns encontros com elas depois. Ela falou, tem um espírito atrás da senhora, não é a primeira vez que eu vejo. Ele está pedindo para falar para a senhora que ele quer agradecer as preces que a senhora fez, lá no Luz e Amor, né? Ela não falou Luz e Amor, que a senhora e outros fizeram por ele. Aí eu falei assim, bem, como que ele é mais ou menos? Você pode me dar uma descrição? Aí pela descrição que ela fez, eu associei, porque tinha havido um acidente muito feio aqui em Franca, e que eu conhecia algumas pessoas que foram vítimas desse acidente. Aí a gente pôs o nome no centro e orava, né? Então, pela descrição que ela fez, eu imaginei que fosse ele. E o que eu entendi, Verinha? Eu entendi o seguinte, que ele quis dar esse depoimento para mostrar a importância da prece. Entendeu? Não foi para me agradecer, assim, né? Porque nunca mais eu esqueci essa lição, sabe, Vera? Porque essa menina, ela era jovem, ela não tinha interesse de inventar nada, e pela descrição que ela fez, foi bem assim, real. Ela não sabia, nunca tinha comentado com essa menina que a gente orava, né? Então, eu considerei que foi muito fiel à visão que ela teve, né? Ela veio até meio tímida falar para mim. Mas o que eu entendi? Que é para mostrar para a gente que a oração tem importância. Nessa época, a gente estava quase que no começo dessas atividades que hoje a gente faz, né, com tanta frequência. Então, você lembrou bem isso. As orações são importantes, né? E como são. Eu ia fechar. Então, vamos continuar aqui. Pode falar. Pode falar. Aqui a gente estava falando da prece, né? Que realmente interessante esse ponto, né? Que você não vê muito sobre a prece. Mas aqui, se a gente voltar um pouco na comunicação do Samuel Philip, ele fala aqui, ó. Peraí, deixa eu procurar. Seus pensamentos me atraem para eles. Assisto às suas conversas, alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem, mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que não são passageiras, são para o seu bem. Aí, esses espíritos, eles estão sempre, esses espíritos, né, ditos felizes, mesmo que não oremos para eles veem aqueles que são queridos. Então, por exemplo, eles não passam por uma perturbação, por uma ausência, como a gente vê muitas vezes, muitos espíritos reclamarem que são relegados, que são esquecidos. Esses espíritos felizes, eles têm essa felicidade, essa capacidade, ao que parece, essa afinidade de conseguir se aproximar daqueles que são queridos e daqueles que emanam bons fluidos para eles, né, em pensamento. É verdade. E eu acho que também tem que considerar o que a Lucélia falou aqui, que nesse caso, esse espírito, o objetivo dele era mostrar as belezas, né, do desencarne. Então, vamos lá. A pergunta de Kardec para o espírito. A vossa posição foi feliz tão logo entrastes no mundo dos espíritos? Assim que você chegou aí, você já estava feliz? Vamos ver o que ele vai responder. Não, ele falou que não. Tive de pagar a dívida humana. Olha que interessante, gente. Meu coração pressentir o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que expiar a indiferença para com o Criador.
Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem significante que pude fazer, as dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão. Pesou bem com tanta bondade e amor que o mal prontamente se extinguiu. Ah, então aqui ele já vai dar a resposta. Olha, ele era indiferente ao Criador. Né? Ele era um homem de bem, mas aí ele teve que sentir isso também, né? Lá, pagar a dívida humana. As encrencas dele também aqui na Terra, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre essa resposta dele. Pra gente ver como está a nossa situação. Se até mesmo o espírito feliz tem que espiar suas ações, quem dirá a gente. Dirá nós, eu, né? Ô, João, só que ele era uma pessoa boa, né? Aí é que é. Mesmo ele não acreditando em Deus, não reverenciando, não tem importância, né? Porque ele era bom. Porque às vezes a pessoa se diz temente a Deus e ora muito, mas com o próximo ela não é boa, né? Ai, é isso aí, gente do céu. Vamos ver outro? Fala, Vera. Escreveu alguma coisa aí também. Aqui mostra, me ajuda aí, Vera. Aqui mostra que não há castigo. Nossas boas ações e amor vão resgatando nossas escolhas ruins, isso mesmo. Ele também fala que aceitar seus problemas sem reclamar também foi de ajuda no resgate. Deus é amor, é verdade, né? Deus não pune a gente. Imagina nós aqui, a Verinha é mãe, a Dona Honória, a Lucélia e eu. E a Maria Mendes também. A Dona Dalva também. Só o João que não. O João não é pai ainda. Um filho, né? Dá trabalho, né, gente? Que filho que não dá trabalho quando é pequeno, adolescente, às vezes até adulto. Mas quando a gente que é mãe ou pai percebe que o filho está fazendo alguma coisa que você ensinou, ou bem, nossa, aquilo enche nosso coração de alegria. Já não chega para ele e fala assim, ei, e aponta o dedo, e também aquilo que você fez de errado. Não, a gente não quer nem saber, a gente quer saber o bem que ele está fazendo agora. Né? E olha que nós somos falíveis, né? Nós somos imperfeitos. Agora, você acha que Deus vai ficar apontando o dedo para nós? Bom, para começar, ele nem tem dedo, né? É só amor mesmo, né, gente? Então, vamos ver outra pergunta. Podereis dar-nos notícias da vossa filha? Ah, ele tinha uma filha. A filha foi morta 4 ou 5 anos antes dele. Aí ele responde, está em missão na Terra. Aqui está dizendo que foi depois. Aí eu falei, antes? É. Não, no meu tá antes. E no de você, Lucélia, ou da Vera, com quem eu me... O meu tá depois também. Também? O meu tá morta 4 ou 5 anos antes. Ah, que engraçado. Ah, vai saber, né, gente? Bom, se for ver, isso também não tem muita importância, mas tem um erro de tradução, já não sabe em qual, né? Em qual edição. Mas aí ele fala que ela está em missão na Terra. Será que essa missão dela... o Kardec vai perguntar o que eu ia perguntar. Ela se sente feliz como encarnada? Eu ia perguntar, será que ela está encarnada ou a missão é... Aí ela está encarnada, né? Aí ele fala assim, receio fazer perguntas indiscretas, Kardec pergunta, né? Ela está feliz encarnada, mas ao mesmo tempo Kardec fala, eu não quero fazer perguntas indiscretas. Aí ele responde, sei, será que eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos? Como quem diz, você não precisa falar, né? Eu sei o que você está pensando. Olha aqui que o Espírito fala para Kardec. Não, minha filha não é feliz como criatura. Antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes que alardeais, mas não praticais. Olha lá, gente. Aí é que mora o perigo. Terá minha ajuda, velarei por ela. No entanto, não lhe será penoso superar os obstáculos,
pois está na terra em missão e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança. Ela deve ter desencarnado antes do pai, sim, gente. Eu também concordo. Ela deve ter desencarnado. Ela deve ter desencarnado antes, sim. Mas que interessante falar que ela está em missão. Me ajuda a entender isso aí, gente. E, ao mesmo tempo, fala que não é expiação, é missão, mas que ela não pregou o que ela ensinou. O que vocês acham disso, gente? Pode ser uma expiação do tipo. Aliás, pode ser uma missão do tipo. Ela pode ter tido essa missão para que ela, ao mesmo tempo que ela cumpre a sua missão, ela possa aprender a cumprir com a sua palavra. Pode ser um misto aí, sabe? Mas aí como prevalece o caráter não, como prevalece a missão, né? Pode ser considerado uma missão, mas com um pouquinho de sofrimento ali para que ela aprenda. É missão porque ela veio com essa incumbência de ensinar, né? Porque, de certo, antes ela pregava, mas não fazia, né? Agora, por exemplo, se ela já pregava e não fazia, pode ser que agora ela venha, sofra para que aprenda a fazer e possa ensinar. Agora. A Luciana colocou assim, 4 anos antes, ela não é ainda criança? Mas não sei. Porque aqui também não fala quanto tempo o homem está desencarnado, né? Fala. Só me ajuda a lembrar. Eu acho que não, né? Acho que não. Bom, enfim, o pai vai ajudar a filha, tá vendo, gente? A gente sempre continua com os mesmos e ajudando, né? No plano espiritual, ele vai continuar ajudando a filha para ela cumprir a tarefa. Nesse momento, o médium sentiu dificuldade para escrever. Ele estava escrevendo, né? Aí ele disse: se for um espírito sofredor que me atrapalha, peço-lhe que escreva seu nome. Kardec pergunta: um infeliz. Então aqui já é outro, né? Aqui já é outro espírito, né, gente? Não é o mesmo mais. Não, é que aqui na comunicação para frente, esse espírito ele vai interromper a comunicação do Six Denis ali com a permissão do Six Denis para que, bom, vamos lendo. Quem falou isso, João? Não, é que vai explicar mais para frente, porque foi cortada. Então, a comunicação do Six, obrigada. ela é cortada no meio. E outra coisa, esse médium é outro espírito e ele vai falar, ele não escreve, né? É como se interrompeu a comunicação, é isso? Isso. Tá. Então tá. E agora que eu me dei conta também que não é Kardec que está fazendo essa comunicação. É um médium próximo, amigo próximo. Tem razão. É que agora que eu me toquei também. Não, tem razão. Você tá coberto de razão. Falou e eu vacilei aqui. É isso mesmo. Nesse momento, o médium sentiu dificuldade para escrever e disse: porque Kardec não era médium. É isso mesmo, João. Obrigada, viu? Se for um espírito sofredor que me atrapalha, peço-lhe que escreva seu nome. Aí ele responde: o infeliz. Não pôs nem o nome, né, gente? Não queres dizer o teu nome? Aí ele fala: Valéria. Era uma mulher. Vamos ver se é a moça. Poderás dizer-me o motivo do teu sofrimento? Não. Estás arrependida de tuas faltas? Bem vês que sim. Quem te trouxe aqui? Cis Denies. É a menina, é a filha. Pronto, desvendou o mistério. Com que objetivo? A fim de me ajudares. Foste tu que há pouco me impedistes de escrever? Cis Denier me colocou no seu lugar. Então aquele espírito que estava dando a comunicação deu lugar a Valéria, né? Pedi a ele que nos acompanhe na prece. Não, espera aí, eu pulei. Que relação há entre vós? Ele me guia.
Pedi a ele que nos acompanhe na prece. Ó, a prece aí, Vera. Depois da prece, Cis-Denier retoma a palavra dizendo: obrigado por ela. Já compreendestes? Não vos esquecerei, pensai nela. Aí ele pergunta para Cis-Denier: tendes muitos espíritos sofredores a guiar? Aí ele responde: não. Entretanto, tão logo regeneramos algum, buscamos outro e assim por diante, sem ter com isso de abandonar os primeiros. Está trabalhando, né, gente? Ajuda um, a hora que aquele melhora, ele pega o outro, mas não abandona aquele que começou. Será que essa menina é a filha dele? O que vocês acham? Ou não? Não, né? Não tem nada confirmado aqui, Não mas tem aqui nada dizem. confirmado, né? Eu desconfiei, mas não sei. Ah lá, a Lucélia pôs, está explicado, tá mesmo. Como podeis dar conta de uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Os que regeneramos purificam-se e progridem. Assim não nos dão mais trabalho. Além disso, nós também progredimos. E à proporção que subimos, as faculdades e os poderes se dilatam na razão direta da nossa pureza. Olha que interessante. Na medida que ele vai ajudando, uns vão melhorando, ele vai pegando outros com mais dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ampliando o conhecimento, aí ele tem possibilidade de ajudar mais espíritos. Nossa, gente, que interessante, né? Não, o final dessa comunicação é incrível, assim, ele passa uma mensagem, assim, muito... Então, nossa, vamos lá, porque senão não vai dar tempo. Observação. Pelo que vemos, os espíritos inferiores são assistidos por espíritos bons, com a missão de os guiar. Tarefa essa que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la, visto que também isso constitui para eles meio de progresso. Claro, né, gente? Na medida que você ajuda, você está evoluindo, você está progredindo, né? Nem sempre é com boa intenção que um espírito inferior interrompe uma boa comunicação, como no caso presente. Mas é certo que o fazem algumas vezes com a permissão dos espíritos bons, seja como prova, seja com o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. É verdade que a persistência em tais casos pode degenerar em obsessão, porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. É, pois, um erro repelirmos tais espíritos que devemos encarar quais mendigos a pedirem esmola. Olha que interessante. Digamos antes, é um espírito infeliz que os bons me enviam para o educar. Se o conseguirmos, teremos a alegria de haver encaminhado uma alma ao bem, abreviando-lhe os sofrimentos. Muitas vezes essa tarefa é penosa e melhor seria, por certo, receber continuamente belas comunicações e não conversar senão com espíritos selecionados. Mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem que havemos de atrair a proteção dos espíritos bons. Gente, é o que acontece. A Verinha participa de reunião mediúnica aqui, a dona Dalva, eu não sei, a gente sabe, vem mais os espíritos necessitados que os bons, os orientadores, porque os orientadores estão lá nos ajudando, claro, né, gente? Porque senão nós não teríamos nem condição, talvez. Mas eles dão voz para os espíritos sofredores, né? Que o nosso trabalho é esse, né? A gente nem tem, assim, pensando a grosso modo, a gente nem tem o direito de repelir, porque quando os bons espíritos vêm se comunicar conosco, é para nossa assistência. E se a gente recebeu assistência, por que a gente vai negar assistência ao outro? Exatamente, né, João? Quer dizer, eu quero ser ajudado, mas não quero ajudar o outro. A Lucélia colocou aqui, não está confirmado se a filha estava em missão. Eu desconfiei, Lucélia, mas eu quero que vocês me ajudem, que a filha foi aquele espírito que comunicou primeiro.
E que ele está ajudando a filha, né? Não sei. Mas, não sei. Assim, parece que ficou um pouco vago. Agora, o que a Lucélia fala aqui também, gente, é que nós não vamos ficar sem ajuda. Sempre vai ter alguém para nos ajudar, graças a Deus. Ai, Senhor. Mas o que a Verinha falou é importantíssimo, né, gente? Nós temos que orar uns pelos outros. Jesus já nos ensinou isso, né? Reconhecereis se sois meus discípulos, se muito vos amardes. Então a gente tem que orar uns pelos outros. O Tony está falando que senão o anjo de guarda perde o emprego. O emprego dele é ajudar a gente, né? Então, quando eu estou bem, eu tenho que ajudar em oração, em palavras o outro. Porque a gente não fica bem uma existência inteira. Nós temos altos e baixos, né? E a hora que eu estiver na minha parte baixa, alguém vai me estender a mão, né? Isso que é o bonito da vida, né? Ah, eu achei tão bonita essa comunicação, as duas, né? Assim, elas nos ensinam muito, né? Elas nos ensinam muito. E aí, gente, quem quer falar mais alguma Pois coisa? é, muito Pode riquíssimo essas comunicações que a gente vem tendo. Porque as duas que a gente estudou hoje, a do Van Dust ali, sobre, né, sobre não necessariamente a gente que ter o conhecimento. A gente pode sim, né, evoluir, ser bons espíritos, mesmo não tendo conhecimento da doutrina, que uma coisa está desconectada da outra. E esse daqui, ele começa como uma coisa para falar de perturbação, pós, e acaba se transformando aqui no final em um aconselhamento e uma mensagem assim muito necessária para nós. Verdade, isso mesmo, João. Bom, gente, acho que nós tivemos uma noite produtiva, louvado seja, né? Num período em que tanto se fala de morte, gente que nunca falou de morte, igual essa live que eu estava assistindo, não é gente religiosa nem nada. Agora fala, né? Porque tem que falar. Porque as pessoas estão morrendo, quase todas as famílias estão vivendo a experiência, às vezes, de um luto, às vezes um luto até dobrado, triplicado, né? Então tem que se falar hoje de morte, porque senão fica muito difícil. E graças a Deus a doutrina espírita esclarece com tanta propriedade, né? Sim, dá uma tranquilidade muito, né? É. Porque eu li uma vez, né, um livro de uma médica que trabalha com esse tipo de coisa, principalmente com, né, o livro foi escrito há mais anos, assim, para trás. Mas ela sempre trabalhou muito com morte por trabalhar com paciente oncológico, né? Aí ela diz que ninguém tem medo da morte em si. Ou as pessoas elas têm medo do que vai acontecer antes da morte, do sofrimento, da família, do processo de ter que, por exemplo, ir uma pessoa cuidar dela, ou do depois, de como que as pessoas vão ficar. Você Do tem momento razão. ali, do momento ali ninguém tem medo. Acho que é isso mesmo. Você sai, A gente né? se preocupa, às vezes, com uma doença, assim, e também com os familiares, né? É, sim. Ou, E aí, ou a minha vida depois, né? Dependendo daquilo que a pessoa acredita ou não, né? e também da vida depois do que ela vai deixar, por exemplo. Meu mãe, como é que vai ficar tal pessoa? Né? E aí, ainda bem que o Espiritismo vem trazer Descortinar esse véu para nós, né, João? isso. Muito bem.